Oi! Ai, foi? Deixa eu aumentar aqui, tudo bem? Tudo bem, e você? Na quarentena a gente até tem tido mais facilidade, algumas pessoas, né, que já se adequaram à rotina, têm tido mais facilidade de fazer exercício em casa. Porque, sei lá, não sai para o trabalho, tem mais horas no dia. E aí, até perguntaram aqui o que comer antes do treino. Então, você já está em casa, com a cozinha do seu lado. O que a pessoa pode fazer para comer antes de treinar? Quanto tempo pode comer antes de treinar? Tem alguma fórmula básica ou depende também? Não tem regra, não tem fórmula assim certa 100%. Não tem. É a mesma coisa da estratégia nutricional, vai depender da pessoa, vai depender da rotina dela, vai depender do objetivo, vai depender do que ela come durante o dia. Porque não é também uma refeição, não é seu pré-treino, seu pós-treino e acabou um alimento específico, é ao longo do seu dia. Então, por exemplo, né, dando alguns exemplos mais óbvios, tem que analisar de maneira individual cada um, né? Mas vamos pegar assim, um exemplo de um paciente, por exemplo, que está buscando emagrecimento, tá? Ele não necessariamente tem que comer 30 minutos antes de se exercitar. Não. Vai depender da individualidade biológica dele, porque às vezes o paciente tem pressão baixa, então o paciente passa mal se não comer, aí ele precisa fazer aquela refeição, né? Mas se você estiver adequando, você tem lá, você está fazendo a estratégia com 6 refeições diárias, comendo de 3 em 3 horas. E aí você comeu sua refeição meio-dia, e aí você vai treinar 1h30 da tarde. Precisa comer? Não necessariamente. Entendeu? Não necessariamente. Tem que pensar qual o objetivo dele. Ele está buscando hipertrofia, então ele precisa comer mais do que ele gasta. Aí é legal você ter mais refeições no dia, ou então uma quantidade maior, ou então usar ali um pré-treinozinho imediato, né? Então vale. Mas não tem isso assim de refeição absoluta. Agora, se você está buscando, por exemplo, eu quero energia rápido, né? Eu quero performance, né? Vou fazer um treino agora, mas eu não tô preocupado com emagrecimento, eu tô preocupado em ter energia ali. Então é legal você ter carboidratos. Aí também é outro fator que tem que analisar. Se você quer energia rápida, você pode optar por carboidratos de alto índice glicêmico, que são carboidratos que são absorvidos rápidos, têm um teor mais alto de concentração de carboidrato, né? Tipo uma maltodextrina, pão, tapioca, né? Que vai absorver rápido. Porém, isso tem que ser imediato, até 30 minutos antes de treinar, né? De malhar, de fazer atividade física. Por quê? Porque esses carboidratos, como eles são de alto índice glicêmico, eles dão aquele pico de insulina. Lembra que a gente falou da insulina, né? E aí, o que acontece? Ela baixa muito rápido. E aí, na hora que ela baixa, se você demorar, você comeu isso, demora 2 horas e vai treinar, você pode ter um pico de hipoglicemia. Entendeu? Porque ela sai daquele pico alto de insulina e depois baixa. Então, isso é outra coisa que tem que tomar cuidado. Tá usando a tapioca, tá usando o pão, tá usando a maltodextrina, a palatinose. Então, 30 minutos ali máximo e fui treinar. Não passou 1 hora, 1h30, vai dar ruim. Entendeu? E aí, agora, se você não tá procurando, assim, energia rápida, não tem problema. Você pode optar por um carboidrato mais complexo, né? Com fibra e tudo mais. E tem também, sem ser fonte de carboidrato, por exemplo, paciente que está numa estratégia low carb ou cetogênica. E aí ele não vai consumir esse carboidrato de alto índice glicêmico porque ele quer emagrecer. Ele pode utilizar um MCT, que é um óleo, né? Um triglicerídeo de cadeia média, que tem absorção rápida e vai gerar energia ali para você, porque é gordura, então tem até mais energia ali, entendeu? Então, pode optar por isso também. Então, novamente, não tem um melhor alimento. Tem um melhor alimento para você, para o que você está buscando, para a estratégia que você está fazendo. Se for uma low carb, uma cetogênica, você não vai consumir um carboidrato de alto índice glicêmico. Então, você vai botar uma gordura. Bota ali um MCT, entendeu? Um óleo de coco, um mix de nuts, entendeu? Agora, se você está numa estratégia já que você come mais carboidrato, joga uma tapioca, né? Uma maltodextrina. E aí tem também os pós. Senão a gente vai falar muito. Se surgir essa pergunta, eu falo depois do pós-treino imediato. Enquanto você estava falando, já tinha muita gente, não sei se você viu, perguntou do café, o café com canela, sobre ser termogênico ou não, mas nem só do café com canela. Eles falaram, tipo, eu posso tomar termogênico todos os dias antes de um treino?
Pode? Se você não tiver nenhum problema de saúde, se você tiver com tudo adequado ali para você, dependendo do que você quer, do que você está buscando, seu objetivo novamente, né? Vai depender da individualidade biológica do que você está fazendo. Não vejo problema, mas tem que analisar o que tem nesse termogênico, né? Se não vai te prejudicar na saúde, se você não tem nenhuma patologia, se você não tem hipertensão. Então, assim, tem que analisar de maneira individual, tá? Mas não vejo, assim, problema. De uma maneira geral, a não ser que tenha alguma particularidade. Então, eu não tenho como falar, porque eu não sei quem é a pessoa, eu não sei como é que ela é. Então, por isso que tem a consulta com o médico, com o nutricionista, né? Para analisar exatamente isso, tá? Ai, meu Deus. E eu tava vendo os comentários. Aí eu fiz isso ontem, ficou virado e eu não conseguia voltar, né? Ai, meu Deus. Mas deu certo. Mas a Isabela, só para completar a pergunta, que você respondeu uma parte que tinham perguntado, e a Isabela especificamente perguntou se o café com canela, por exemplo, elimina a necessidade de comer outra coisa no pré-treino, se é um termogênico que já basta por si só. Depende, São né? coisas diferentes. E são coisas diferentes, porque assim, o café e a canela não vai ter caloria, não é um alimento, tá? Isso aí vai ser para te dar energia de disposição, tipo um termogênico. Agora, se a gente está falando em termos de alimentação, é diferente. Não, você pode tomar o café com a canela e comer alguma coisa. Eu, às vezes, treino em jejum. Então, assim, eu tomo um café. Só um café mesmo, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E não como. Mas tem dias que eu faço uma refeição. Tipo, como uns ovos com um rice cake e aí tomo um café. São coisas diferentes. Mas você pode utilizar. Para mim, o melhor pré-treino para mim, assim, de dar energia, que eu digo, né? Não é nem questão de alimento, mas vamos dizer, suplemento, para mim, é o café preto. É o que eu mais gosto de utilizar, o que me dá energia, que me deixa bem, né? Às vezes você acorda cansada, não dormiu bem, o café me revigora para fazer uma atividade física, né? Então, problema algum. Muito, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês, obrigada. Obrigada mesmo. E você esteve online não só no Instagram da Máxima, mas também no Facebook da Máxima, Ana Maria Manequim e Bons Fluidos. Então, e arrasou em todos os lugares. Então, muito obrigada, Dani. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, viu?